Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos falar o número 72, chegamos a 72 vídeos só de catequese destrinchada. Gente, quando eu olho esses números, eu falo assim, gente, como é que pode, né? Mas já são quase um ano e pouco fazendo vídeos, né? Mais de um ano fazendo vídeos desse conteúdo toda semana, 1 hora por semana de conteúdo. Bastante rico, né? Bastante rico mesmo. Eu quero agradecer você que está me acompanhando já há muito tempo, você que está vendo, talvez você está vendo esses vídeos depois que eu parei de gravar também, porque eu vou continuar postando, publicando, compartilhando esses vídeos com outras pessoas, com as pessoas que eu forem conhecer, porque eu quero deixar isso para a vida, para a eternidade, né? Para as pessoas, para a eternidade não, né? Mas para as pessoas verem o futuro e tudo mais, usarem, né? E óbvio, né, que se tiver alguma mudança em relação ao que a igreja pensa, né, um acréscimo ou qualquer coisa, saiba que o vídeo é datado, né? Então tem essas particularidades. Mas normalmente a igreja não muda com tanta frequência o catecismo assim. São raríssimas as vezes que ela muda, e normalmente ela muda para melhor, para uma visão melhor, para uma visão mais madura de alguma situação. Normalmente são situações sobre a moral. Sobre a fé, ela é imutável, né? Sobre a nossa crença, sobre a forma como nós cremos, ela é imutável. Então vamos lá. Nós já estamos falando da moral, né? Porque estamos falando da terceira parte do catecismo. E hoje nós vamos falar um tema que eu gosto muito, tenho um profundo, um particular carinho por esse tema, porque esse tema ele fala justamente de algo de uma inspiração que eu tive. Eu consigo explicar ele por meio de uma inspiração que eu tive a respeito desse tema. Então vocês vão entender quando a gente for falando durante a aula, mas é realmente bastante rico, e como é importante, como os católicos eles precisam entender. Então você que é católico ou conhece um católico, pelo menos esse vídeo passe para outras pessoas, pelo menos esse vídeo, porque eu acho que esse tema sobre mérito, você está vendo aí já, né, o título, né, sobre mérito e santidade, e sobre a santidade cristã, como ele é riquíssimo para o cristão. Porque o cristão não faz ideia, o católico não faz ideia do quantos méritos são importantes na sua vida. Então vamos já para o caderno. Eu nem vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, porque eu peço, e já peço tem mais de anos mais de meses que eu não ganho seguidores. Então, assim, se você não está se inscrevendo, é porque você não quer mesmo. Se você não está compartilhando, é porque se alguém não está inscrevendo, é porque você não está compartilhando. Então, não vou pedir mais, não. Vamos logo pro nosso vídeo, pro nosso conteúdo aqui, tá certo? Vamos lá, então. Hoje nós então vamos falar sobre mérito e santidade cristã. E vamos falar sobre esse banco imobiliário de Deus, esse banco imobiliário divino, onde todas as coisas, e é continuação. Lembra que eu falei na semana passada que era uma continuação, né? É uma continuação. Então nós falamos sobre graça e justificação, né? E o catecismo ele continua falando dessa graça e justificação agora a partir do mérito e a partir da santidade cristã, que são dois temas de hoje. Certo? Vamos lá. Parágrafo 2006 vai dizer assim, ó: lucrar méritos é colocar pedras preciosas e tornar mais rica uma coroa. Então, basicamente é isso. O que faz a coroa ser coroa não são as pedras preciosas, é a coroa, né? O que faz o rei é a sua realeza. Mas a coroa, ela acrescenta. Da mesma forma que a coroa acrescenta ao rei, as pedras preciosas acrescentam à coroa. Então,
essa coroação, vamos dizer assim, é a coroação da coroa. A palavra mérito designa a retribuição devida por uma comunidade ou uma sociedade à ação de um dos seus membros. Então, esse mérito é uma retribuição devida de uma comunidade, por uma comunidade ou uma sociedade, pela ação de um dos membros. Basicamente seria o quê? Quando uma sociedade ela vê a graça de um dos seus membros faz alguma coisa boa e ela retribui a isso. E não só retribui, mas ela se beneficia com esse bem, com essa ação que esse membro fez, experimentando como um benefício ou malefício digna de recompensa ou de castigo. Então, mérito pode ser tanto para um bem quanto para um mal. Uma pessoa que comete um crime, ela tem os seus méritos. O mérito dela é um castigo. Né? Uma pessoa que faz um bem, salva uma vida, ela tem uma recompensa. O mérito, então, diz respeito à virtude da justiça, em conformidade com o princípio da igualdade que a rege. Então é isso. Quando eu mereço algo, ou seja, tenho mérito sobre algo, sobre uma ação, seja positiva ou negativa, seja boa ou ruim, quando eu recebo os benefícios dessa ação boa ou ruim que eu fiz, eu estou recebendo um ato de justiça, eu estou sendo justificado, seja pelo bem ou seja pelo mal praticado. Então é em conformidade à igualdade que o rege. Então, quanto maior for o bem ou quanto maior for o mal, maior é o benefício ou o malefício, maior é a recompensa ou o castigo que eu recebo. O mérito do homem diante de Deus. Qual é o mérito do homem diante de Deus? Diante de Deus, o homem não teria mérito algum. A gente sabe disso porque Deus é infinito, riquíssimo em toda a criação e tudo que existe, tudo que foi criado, Deus tem. A única coisa que Deus não tem de nós, que nós temos, é o pecado. Mas, de fato, o pecado é insignificante, né? O pecado não tem valor diante de Deus. Pelo contrário, é repugnante. E aí, nós, então, vamos entender que o homem não tem mérito nenhum diante de Deus, pois tudo que nós temos, nós recebemos dele. O mérito do homem diante de Deus provém da livre associação que Deus dispôs ao homem por sua graça. Quando Deus dispôs da livre associação com o homem, quando ele se encarna no seu Filho Jesus, quando ele se encarna em Jesus Cristo. E ao encarnar, ao Jesus Cristo encarnar, melhor dizendo, ao Jesus Cristo encarnar, é que nós temos méritos agora referentes a Deus. Não porque nós temos, mas por conta de Cristo, por conta da sua morte, da sua encarnação, vida, morte e ressurreição. Certo? O Pai amou o homem primeiro. Então, o mérito nosso, não existe nenhum desse amor. O Pai nos ama primeiramente. O homem apenas responde a esse amor. O homem vai responder a esse amor. E este é o movimento. Então, este é o movimento. Certo? O mérito do homem depende de Deus. Então, todo mérito que o homem tem, ele depende de Deus. Suas boas ações procedem primeiro em Cristo e das suas predisposições, ou seja, daquilo que Cristo nos predispôs, daquilo que Cristo nos deu, e também pela ajuda do Espírito Santo. Então, para ter mérito diante de Deus, o homem pode ter mérito diante de Deus, ele tem mérito diante de Deus, mas ele só pode ter mérito diante de Deus através daquilo que Cristo predispôs e também através da ajuda do Espírito Santo, certo? Aí nós vamos observar esse movimento. O movimento passa sempre por Cristo e chega e é movimentado, ou seja, ganha vida
pelo Espírito Santo. Esse movimento, então, de Jesus nos causa algo, nos dá algo. O que nós somos? Nós somos filhos. Mas não somos filhos porque fomos gerados por Deus, mas porque fomos adotados por Deus. Certo? Então, nós somos filhos de Deus por uma adoção, não por uma geração. Deus não nos gerou, Deus nos adotou. Deus não adotou, Deus nos adotou por meio de seu Filho, assim dispôs méritos a nós. Como nós já falamos nos parágrafos anteriores, 2007 e 2008. Deus então dispôs os seus méritos a nós através de Jesus. Nós somos então não herdeiros, mas co-herdeiros de Cristo e dignos de obter a herança prometida da vida eterna. Uma comparação é que nós somos como os amigos do Neymar, ou os amigos de algum jogador de futebol, de alguma pessoa rica, de alguma pessoa famosa, né? Ficam ali aquelas pessoas recebendo fama, conseguindo coisas e trabalhando também, obviamente. Não estou desmerecendo a vida, o trabalho de ninguém, mas eles só são o que são porque existe uma pessoa que é antes deles. Se o Neymar, por exemplo, não fosse jogador, fosse uma pessoa comum, eles não teriam a vida dependente daquilo que o Neymar faz ou não faz. Só fazemos algo bom porque Deus o permite por sua graça. E aqui, gente, por favor, não estou comparando o Neymar com Deus. Eu estou guardando as suas devidas proporções, obviamente, né? Gente, pelo amor de Deus, por favor. Mas, então nós temos só fazemos algo bom porque Deus permite por sua graça. Os méritos, então, também são dons de Deus. Ou seja, é Deus quem permite. Lembra que graça é permissão? Nós só podemos fazer algo bom ou algo ruim porque Deus permite. Porque se Deus dissesse, eu não permito que o Carlos faça isso de bom ou de ruim, não aconteceria. Então é dom de Deus. Deus é quem permite a graça. Deus é quem permite por sua graça que nós também tenhamos méritos. Obviamente que Deus permite outras coisas, mas como nós estamos falando de méritos, então é aqui que Deus age nas nossas vidas por meio da graça, quando Ele permite os méritos acontecer. Ninguém merece a graça, até porque se merecesse a graça, né, não seria graça. Ela teria feito algo para merecer. Então, nem os nossos méritos nós merecemos. A iniciativa de Deus nos dá a graça, não a merecemos. Então, como nós estamos falando de graça, da outra aula, do outro encontro, e nós continuamos falando sobre graça agora, porque o mérito é uma forma dessa graça, assim como a santidade é uma forma dessa graça, nós não merecemos essa graça, nem os méritos, nem qualquer outra coisa. Para alcançar a graça, é preciso passar pelos caminhos. Então, quais são os 3 caminhos que nós passamos para alcançar a graça? Nós alcançamos a graça através da conversão, através do perdão e através da justificação. Uma pessoa, quando ela se casa ou quando ela recebe um sacramento, esse sacramento ele tem um efeito, nós já estudamos sobre isso, ele tem um efeito sobre essa pessoa, certo? Então, por exemplo, o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço, é um sacramento onde o homem e a mulher eles vão se unir intimamente, ser uma só carne. Mas existem alguns dons que o casal recebe, assim como existem alguns dons que o sacerdote recebe. Quando o sacerdote ou quando o esposo e a esposa se casam em pecado de estado, em pecado grave, em estado de pecado grave, eles ficam impedidos. O sacramento é válido, mas eles ficam impedidos de receber os benefícios do casamento. Esses benefícios espirituais, principalmente, obviamente, os benefícios espirituais. Então eles só vão receber quando eles tiverem um contato com a primeira, na próxima confissão que eles tiverem. Então, da mesma forma, a graça
ela só acontece em nós quando nós nos convertemos, quando nós pedimos perdão e quando nós somos justificados. Lembra lá dos 3 pontos da confissão? A conversão, o perdão e a justificação, que seria basicamente o arrependimento, o pedido de perdão e a santificação ou a penitência que ela faz, que o padre passa para ela. Então, passa-se essa conversão, esse perdão e pela justificação. Só assim podemos, entre aspas, merecer as graças úteis para a santificação. Então, é nessa conversão é que nós vamos ter mais graças para a santificação. Quer dizer que uma pessoa que está em pecado mortal, ela não recebe graças para se santificar? Óbvio que não, porque senão ninguém teria se santificado. Nenhum dos santos existiriam. Eles precisaram de uma graça para isso. Porém, para realmente receber os efeitos dessa graça, eles precisaram passar por uma conversão, por um perdão e por uma justificação. Então, uma pessoa que recebe uma graça de poder se converter, mas não se converte, ela deixou a graça passar. Então, deixar a graça passar é que nós não assumimos. A graça veio, mas a pessoa não assumiu. Até mesmo a saúde e a amizade dependem da sabedoria de Deus. Então, tudo depende daquilo que Deus vai nos proporcionar saborear. E obtemos essa graça por meio da oração. Então, quando nós precisamos de uma graça, nós precisamos antes pedir, a nossa oração precisa ser uma oração de pedido de conversão. Senhor, converta-me. Senhor, como São José Maria Escrivá, converte-me, nem que seja a pauladas. Também nós precisamos pedir nas nossas orações o poder a graça de poder pedir perdão de forma sincera e também de sermos justificados. E qual é a fonte de todos os méritos? A fonte de todos os méritos, então, é a caridade de Cristo. A caridade de Cristo é a fonte de todos os méritos. Somente unidos a Cristo, nossas ações têm qualidade sobrenatural. Então, se através do perdão, da conversão, do perdão e da reconciliação, é que nós recebemos essa graça, é por meio da caridade por meio da caridade de Cristo, que nós somos banhados. A fonte de todos os méritos vem da caridade de Cristo. Vem de Cristo ter derramado seu sangue e morrido na cruz por nós. Somente unidos a Cristo, nossas ações têm qualidade. Então, sobrenatural. Então vamos lá. Uma pessoa que está em pecado mortal, ela pode fazer um ato que mereça, um ato bom, uma ação boa, mas ela não vai receber os méritos daquela graça, ela não vai receber os méritos daquela ação. É como se fosse assim, por exemplo, hoje eu estava vendo uma pessoa que na Paralimpíada, ela foi no remo, aqueles de canoa, de canoagem, eu não sei o nome direito, mas ela ganhou a medalha, ela chegou entre as 3 primeiras posições, ganhou a medalha, mas ela foi desclassificada porque tinha um celular, ela esqueceu o celular dela dentro do bote, dentro do barco dela. E não pode, era contra as regras, é contra as regras isso. Ter algum tipo de comunicação, mesmo que não tenha. Ele falou que não teve nenhuma ligação e tudo mais, mas de qualquer forma é contra as regras e ele perdeu a medalha. É isso que acontece. Quando nós estamos em pecado mortal, quando nós estamos quando não estamos unidos a Cristo, toda a ação que nós fazemos, nós podemos ser os melhores, nós podemos fazer os gestos de caridade mais impressionantes, nós não vamos receber esses méritos. Nós seremos desclassificados, como esse atleta foi desclassificado. Mas também quando nós confessarmos os nossos pecados, aquele pecado que nos desuniu de Cristo, nos tirou da união com Cristo, aí nós recebemos automaticamente
todos aqueles méritos de forma sobrenatural. Eu não estou falando aqui de coisas naturais, gente. Eu não estou falando aqui de coisas naturais, eu estou falando de coisas sobrenaturais. Então, existe um dom, existe um banco, uma forma de sermos pagos sobrenatural. E esse banco sobrenatural, ele é um banco que pertence a todas as pessoas. Ele é um banco que o meu mérito vai se unir ao mérito de São Francisco, de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino. Os meus méritos vão se unindo aos méritos dos santos. E assim vai se formando a comunhão dos santos. A comunhão dos santos está nos méritos de Cristo, na caridade de Cristo. Então aqueles que não se unem a Cristo podem realizar boas ações, porém não terão valor sobrenatural. Não terão valor até que a pessoa se converta, até que a pessoa confesse os seus pecados e até que a pessoa cumpra a sua penitência. Correto? Então existe esse movimento que é o movimento dessa caridade de Cristo. Eu posso fazer um gesto de caridade que imite a caridade de Cristo, mas não necessariamente receber os benefícios da caridade de Cristo. Correto? Entendendo então mérito, agora, né, que é esse banco imobiliário de Deus, ou seja, onde existe uma conta conjunta para todos os santos. E essa conta conjunta foi aberta por Cristo, está no nome de Cristo. Então, quando eu ganho meu salário não cai na minha conta, o salário cai na conta de Cristo. Quando eu ganho os méritos não caem na minha conta, mas na conta de Cristo. São as pedras preciosas que nós falamos lá no início. São as pedras preciosas que eu vou colocando, né? O meu mérito diante da coroa de Cristo é nada, né? O meu mérito aqui entre aspas, obviamente. Mas o meu mérito diante de Cristo é nada. Mas ainda assim, ele enriquece um pouco mais a igreja. É um mistério, né? Como uma coisa infinita precisa de algo finito para acrescido a algo finito, ou seja, como que algo finito acrescido a algo infinito possa agregar valor a esse infinito. Esse é o mistério dos méritos, onde a minha miséria, onde até mesmo os meus méritos que são finitos, ao ser adicionados aos méritos de Cristo, esses méritos vão gerar lucro para outras pessoas e para mim também, certo? Agora nós vamos falar sobre santidade cristã. Eu acredito que essa aula de hoje vai ser um pouco mais curta, certo? Nós somos predestinados, chamados, desejados, queridos, amados, vocacionados para a santidade. A santidade é o nosso chamado. Porque o amor é o nosso chamado. E nós somos chamados ao amor porque somos chamados a Deus, que é amor. Por seu amor por nós, somos predestinados por Deus à santidade. Então, Deus nos amou tanto que ele disse assim, ó. Eu já expliquei isso aqui, mas é bom a gente recordar. Quando Deus, na eternidade, ou seja, antes mesmo de nós existirmos, ele quis nos amar, quando ele desejou nos amar, nós já existíamos. Nós já existíamos, ainda que no coração dele nós já existíamos. E aí ele já pensava em nós. E ele já nos colocava no tempo onde nós nasceríamos, onde nós começaríamos a existir de forma física. Certo? E aí Deus nos amou, mas ele nos desejou, esse desejo de Deus que eu falei aqui, que inspirou, é um desejo baseado no amor, porque ele queria partilhar o seu amor, a sua eternidade conosco. Então, nós somos chamados à santidade porque a santidade é receber apropriar-nos, tomar posse da eternidade que Deus nos preparou. Quando Deus nos chama à santidade, ele não chama uma vida perfeita, mas ele nos chama uma vida eterna.
Cristo não veio anunciar uma vida perfeita. Cristo veio anunciar uma vida eterna. Essa vida na eternidade será perfeita. Uma das características da vida eterna é que ela é perfeita, mas Cristo veio anunciar a vida eterna. Cristo veio anunciar a vida eterna. Cristo é o anúncio da vida eterna. Melhor dizendo, Cristo é a vida eterna. Por isso nós somos chamados então a essa santidade, porque nós somos chamados à eternidade. A santidade e a eternidade, elas têm essa mesma ligação. Os santos estão na eternidade. A santidade então consiste em sermos conforme a imagem de seu Filho, conforme a imagem de Cristo. Nós somos então conforme a sua imagem, a imagem de Cristo. A santidade é isso, porque Cristo está na eternidade e agora ele, encarnado homem, pode agora fazer o homem chegar à eternidade. Essa predestinação, esse chamado, requer uma decisão nossa, como já falamos lá nos méritos. Não adianta fazer o bem se eu não tenho uma decisão pelo bem. Não adianta eu fazer. E aqui, quando eu falo esse segundo bem, é o bem Deus. É o nosso bem, é o nosso destino. É o nosso destino, é a nossa predestinação. Nós somos predestinados, nós somos vocacionados à eternidade que é Deus. Então essa predestinação requer decisão. Não somos destinados, mas predestinados. Porque nós somos predestinados, chamados, justificados, glorificados. Isso está lá em Romanos 8, 28. Eu vou abrir essa passagem aqui para nós meditarmos sobre isto. Romanos 8. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir no celular mesmo para ser mais rápido. Romanos 8, 28. Que diz assim: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os seus eleitos, segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre a multidão de irmãos. E aos que predestinou, também chamou, chamados. E aos que chamou, também justificou, justificados. E aos que justificou, também glorificados. Glorificados onde? Na vida eterna. Então nós somos predestinados, né? Deus nos escolhe. Ao nos escolher, Ele nos chama. Ao nos chamar, nós respondemos esse chamado. E se respondemos bem, nós somos justificados. E depois de justificados, nós somos glorificados. Então esse é o caminho para a santidade. Nós somos chamados então a essa santidade. Todos são chamados à santidade. Existem pessoas que não são chamadas à santidade? Não, não existem. Todos foram chamados à santidade. Mesmo as pessoas que estão lá no inferno, elas foram chamadas à santidade. Todas as pessoas que estão no inferno foram chamadas à santidade. Elas disseram não. Elas disseram não. No chamado delas, elas disseram não. Né? Essa predestinação é o nosso nascimento. Quando nós nascemos, nós já fomos predestinados à santidade. Nós já fomos predestinados à santidade. Então a santidade é a perfeição da vida cristã, a perfeição da caridade. Quando nós somos perfeitamente caridosos, perfeitamente a imagem de Cristo. Cada um, então, recebe uma força de Cristo que deve ser empreendida para obter a santidade. Então, uns vão receber dons de profecia, dons de serviço, uns vão conseguir falar, outros vão conseguir rezar, outros vão conseguir cantar, outros vão conseguir interceder, outros vão conseguir ser ministro de Eucaristia, outros vão conseguir trabalhar, outros vão conseguir o sacramento da ordem, outros vão conseguir o sacramento da Eucaristia, outros vão conseguir o sacramento do matrimônio, outros vão ter filhos, outros não vão ter filhos, outros vão viver o celibato. Todos vão receber uma força. E não somente forças que eu estou falando visíveis também, mas as próprias qualidades da pessoa. Você vai perceber que 2 filhos seus, se você é pai, se você é mãe, você vai ver que esses filhos, eles têm uma característica própria deles. Mesmo que sejam gêmeos, eles têm uma característica própria. Cada um recebe então essa força. Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos consagrar essas forças que nós temos. Por exemplo, eu tenho o dom da formação, da pregação. Então eu devo
consagrar essas forças para a glória de Deus a serviço do próximo. Para a glória do Senhor ao serviço do próximo. Deveria ser esse lema. Para a glória de Deus a serviço do próximo. Todo cristão, ele deve pensar assim. É para a glória de Deus e para o serviço do próximo. Para a glória de Deus e para o serviço do próximo. Certo? E aí, nós somos unidos na santidade. Quanto mais nós progredimos espiritualmente, a alma se une mais intimamente a Cristo. Então, vai acontecendo uma união. Imagina uma amoeba, né? Ai, meu Deus, eu vou comparar Jesus com a amoeba. Por favor, não. Mas vamos lá. Vamos lá, vai, eu vou seguir. Se houve inspiração é porque deve funcionar. Imagina uma amoeba muito grande e aí uma amoeba pequenininha. E ela é colocada ali. Quando você vai misturando uma massinha com outra, aquela massa com outra ali, você vai vendo a diferença. Mas ao partir começar... Não precisa falar de amoeba, né? Vamos pensar uma massa de pão, uma massa de bolo que você vai misturando. Quando você joga um chocolate ali, ele vai... Primeiro você vai vendo o chocolate ali, mas com o passar, você vai mexendo ali, aquilo ali vai se misturando, vai se tornando só massa de pão ou massa de bolo, qualquer coisa que seja misturado. Os ingredientes, eles antes de serem misturados, eles ficam distintos uns dos outros ali. Você vê a farinha, você vê uma coisa, o leite você vê, o ovo você vê, e ali você vai, depois ao misturar é que você vai tendo essa união íntima. Nós somos chamados a essa união íntima com Cristo, certo? Espero que essa explicação funcionou para você, tá bom? Nós somos chamados a essa união íntima. Então nós estamos nessa batedeira aqui que vai nos misturando a Cristo. Vai nos misturando e vai nos fazendo Cristo. Exemplo, outro exemplo também. Não sei se você sabe, mas os fósseis, né? Quando os dinossauros morrem e tal, morreram, né? Morrem não, né? Porque não existem mais. Morreram e eles foram cobertos por uma terra. Essa terra é minério, certo? Já o dinossauro, ali o osso, né, do dinossauro e tudo mais, aquilo ali é minério, né, é minério, mas antes de tudo é uma vida, porque era próprio de vida, porque era o osso, carbono e tudo mais, etc. Com o passar do tempo, esse osso, ele não é mais osso. Hoje, os fósseis, não sei se você sabe, mas os fósseis eles são muito mais reconhecidos como pedra do que como osso. Ele mudou a composição dele, permanecendo o formato. Nós somos assim também em Cristo. Nós mudamos a nossa composição, mas mantemos a nossa essência. No céu, na intimidade com Cristo, nós mudamos a nossa composição. Agora nós não somos mais a composição que nós éramos. Nós somos compostos por Cristo, sem deixar de ter a nossa identidade. Sem deixar de ter a nossa identidade. Então existe essa união mística. E existe essa união nos sacramentos. Nos sacramentos e de forma especial no sacramento da Eucaristia, acontece mais intimamente isso. Nós podemos ver de forma visível essa união em nós, quando nós comungamos. Então essa união, ela acontece e vai acontecendo quanto mais nós progredimos espiritualmente. A alguns será dado sinais extraordinários nessa vida para manifestar o dom gratuito feito a todos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que algumas pessoas vão receber dons, vão ser sinais, vão ser luzes, mostrando assim, gente, é possível ser santo. Beato Carlo Acutis, São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, São Pio de Pietrelcina e tantos outros santos. Eles são esses luzeiros extraordinários. O santo é um ser extraordinário. O ideal seria que todo santo fosse ordinário. Mas os santos ordinários, eles precisam dos santos extraordinários. Os santos canonizados, eles são santos extraordinários.
Os santos não canonizados, mas que estão no céu, porque todo que está no céu é santo, mesmo que não seja conhecido, aquele parente seu que passou pelo purgatório está no céu, ele é santo. Ele é santo. Mas ele precisou de um ser extraordinário, de um sinal extraordinário para se tornar santo. Né? Ele, ou melhor, precisou não, mas ele usou desse modelo, dessa intercessão e dos méritos de um santo, de santos extraordinários para estar no céu, né? E de forma especial dos méritos de Cristo. Qual é o caminho então dessa perfeição? Qual é o caminho então dessa perfeição? O caminho dessa perfeição passa pela cruz. Todo cristão é ser chamado à cruz, porque é chamado pelo próprio Cristo. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Essa a ordem. Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Renuncie a si mesmo, arrependimento. Toma a sua cruz, peça perdão. Me segue, ação de arrependimento, de reconciliação. Não há santidade sem renúncia e não há santidade sem combate espiritual. Então, não há santidade sem renúncia, não há santidade sem cruz, não há santidade sem luta, não há santidade sem seguir Jesus. Uma pessoa que diz que segue Jesus num dia e no outro ela está fazendo atos que não condiz com o cristão, ela ainda não renunciou a si mesma. Uma renúncia, e aqui eu não estou falando de fraquezas, gente. E aqui eu não estou falando de fraquezas. Aqui eu não estou falando de vida íntima, ou seja, do que a pessoa faz na intimidade dela e ela está lutando para não expor. Não, eu estou falando de pessoas que expõem os seus de um dia ela expõe que é de Deus. No outro dia ela expõe que está numa festa, que convenhamos a forma como a pessoa está. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é a santidade ela é uma renúncia. Você precisa renunciar, mesmo que você ainda não consiga se desvencilhar, né? Estar sujo e querer estar sujo são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Sabe quando eu sinto que o pecado na nossa vida é como aquela pessoa que ela percebeu que ela está suja. Ela percebeu que ela está suja. Porque enquanto nós estamos na escuridão, nós não percebemos que nós estamos sujos. Quando a luz ilumina as nossas vestes, a gente percebe, nossa, eu estou sujo. Nossa, eu estou fedendo. Então o que eu faço? Eu começo a desejar pelo banho. Eu preciso tirar essa nhaca da minha vida, né? Estranho da minha vida. Mas eu estou desejando. Eu tirei? Não. Eu ainda não cheguei em casa para tomar um banho. Mas eu estou desejando. A pessoa que está na escuridão, ela não consegue nem saber se ela está fedendo, se ela está suja, se ela precisa de um banho. Ela não entende que ela precisa. Ela entende que ela não precisa de um banho. O santo, ele entende que ele precisa de um banho. O santo é esse, é aquele que sabe que precisa de um banho. O progresso espiritual implica nessa ascese e nessa mortificação. Ascese, nessa renúncia, nessa mortificação, que conduzem gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Gradualmente, ou seja, essa pessoa ela vai tomando banhos que vão purificando ela. Uma hora ela volta para a sujeira, uma hora a sujeira aparece de novo, uma hora ela vê uma sujeira que ela não tinha visto ainda. O que é ascese e o que é mortificação? Certo? Então, a pessoa vai vivendo isso gradualmente, na paz e na alegria. Os grandes santos, esses extraordinários que nós falamos, eles têm uma vida de conversão muito grande, né? Você vê assim, nossa, como converteram-se rápido alguns santos, né? Mas outros não. A grande maioria dos santos ordinários, eles tiveram uma vida realmente ordinária e foram conduzidos à santidade gradualmente, devagar, lentamente, porque é assim que Deus quis para com eles.
Então, essas práticas, o que é essa ascese? Ascese são práticas austeras, comportamentos disciplinados e evitações morais. Então, são práticas, ou seja, são ações que eu faço para me penitenciar, comportamentos que eu faço disciplinados, ou seja, que tem uma continuidade, um hábito em mim, e principalmente evitações, evitar coisas que são imorais, evitações morais prescritas aos fiéis, tendo em vista a realização de desígnios divinos e leis sagradas. Qual que é a finalidade? Para que eu agrade a Deus. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E o que são mortificações? É um treinamento espiritual. Então, quando eu vou treinando, quando eu vou me preparar, um atleta, quando ele vai se preparar, ele tem que fazer algumas podas na vida dele, coisas que ele não pode aceitar na vida dele. Bebedeiras, dormir até tarde, dormir tarde, dormir mal, alimentar-se mal. Então ele tem que alimentar-se bem, viver uma vida condizente com a vida de atleta que ele escolheu. Um treino da força de vontade para melhor governar nossas paixões e instintos. Então, nós não seremos bem-sucedidos se nós não treinarmos a nossa força de vontade. O que mais nós precisamos treinar é a nossa força de vontade. Eu vejo muitas pessoas em academias, postando e tudo mais. Se você não treina a sua força de vontade, você está sendo dominado pelas suas paixões e pelos seus instintos. Basicamente, você é um animal. Você é um animal racional, né? Na verdade, você é um animal racional. Mas eu estou dizendo que animal no sentido que você é levado pelos seus instintos. A intencionalidade de um ato de penitência é completar em meu próprio corpo o que falta aos sofrimentos de Cristo. Como assim? Não falta mais nada nos sofrimentos de Cristo. Falta sim, gente. Falta sim, obviamente. Por exemplo, Cristo não teve a dor de perder a sua mãe. Não teve a dor de perder a sua mãe. Eu tive. Então eu posso oferecer esse sacrifício, essa dor, unindo aos sofrimentos de Cristo. Certo? E aí você pode olhar a sua vida. O que na sua vida tem que não teve na vida de Cristo? De sofrimentos? Oferece para Ele, no altar, na Santa Missa. E aí, nós devemos ter essa intenção de sempre ofertarmos, não somente... e aqui quando eu estou falando de sofrimentos, eu não estou dizendo sofrimentos... não são sofrimentos que a vida nos traz, como por exemplo a morte da minha mãe, mas sofrimentos que eu escolhi. São as mortificações. Por exemplo, Cristo ficou sem comer carne por 40 dias. Sim, obviamente. Mas Cristo ficou sem tomar refrigerante? Não, porque nem tinha refrigerante na época. Nem tinha refrigerante na época. Então, pelo menos eu acho que não. Não tinha. Então, hoje eu posso fazer essa penitência. Uma mortificação. Um sofrimento que Cristo não teve, porque eu posso ter a oportunidade de ter esse sofrimento. E eu escolho. É intencional. Eu passo por um sofrimento intencional. É esse o destino dessa intencionalidade. É quando eu desejo, quando eu tenho intenção de sofrer por amor de Cristo, para completar os sofrimentos de Cristo. Não somente quando a vida me oferece, mas também quando eu tenho a intenção de sofrer por amor de Cristo. Mortificação, então, é essa intenção de sofrer por amor de Cristo. Eu desejo, eu quero, eu escolho pelo sofrimento. E para finalizar, nós precisamos então perseverar até o fim na graça. A Santa Igreja Católica, ela crê na perseverança até o fim na graça para receber a recompensa de Deus. Então não adianta eu viver uma vida 99% boa se no final eu não permanecer até o fim na graça. Então eu devo morrer na graça. O destino, o ideal de todo cristão é morrer na graça. Guardando então a mesma regra da vida, os crentes, os cristãos, partilham a bem-aventurada esperança
dos que a misericórdia divina reúne na cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu como a noiva adornada para o seu esposo. Então, o que o cristão ele crê? Ele crê nessa bem-aventurança, essa esperança. Ele crê nessa esperança daquilo que ele ainda não recebeu, mas que outros já receberam por conta da misericórdia divina. Porque Cristo os perdoou, Cristo os chamou, Cristo os convidou. É isso. Então, hoje nós encerramos a nossa aula. Quero te convidar, então, a se inscrever no canal. Eu já não falei lá no início, né? Falei que não ia falar, mas vou falar aqui no final. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, principalmente esse vídeo. Esse vídeo eu acho que ele é um dos poucos que podem, existem alguns outros que podem ser vistos de forma única, né? Só eles, separado, avulso, e ele é um dos poucos que pode isso. Então, oferece esse vídeo para alguma pessoa, para ela entender o que é mérito, o que é santidade. Quando você for pregar sobre santidade, quando você for falar sobre santidade, fale sobre isso. Fale sobre méritos também, certo? Porque é uma forma de nós agregarmos a nossa vida, a vida de Cristo. E aí, para você comentar, eu quero que você comente din-din, tá? Como forma de dinheiro, porque eu falei do banco imobiliário, né? Dessa movimentação financeira, espiritual, né? Sobrenatural. Então você vai colocar din-din para mim. DIN, tá bom? Então é isso. Desde já agradeço a sua companhia aqui. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Ficamos selados na proteção de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.